cinematográficas, né? Agora tudo a gente tem que gravar. Pronto, tá gravando. Para apresentar? É nesse quadrinho com uma setinha no meio. Embaixo, né, na parte inferior central da tela, tem um quadrinho com uma setinha no meio. Aí ele vai aparecer uma outra tela, aí vai pedir para você compartilhar. Aí você clica na tela e clica em compartilhar. E abre o seu arquivo. Tá, querida? Tá aparecendo? Ainda não. Agora sim. Já tá começando. Pronto. Tá aparecendo o slide? Tá sim, querida. Tá. Eu ouvi uns peixinhos lindos aqui. Então, o meu tema que a senhora mandou por e-mail é para citar e explicar os mecanismos que controlam a concentração de nutrientes e oxigênio na coluna d'água, o que é a produtividade primária e que fatores a limitam, e para apresentar a equação química que rege a produtividade primária, segundo Fraga et al. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre o fenômeno da estratificação térmica, que é importante para a organização e funcionamento dos ecossistemas aquáticos, e a diferença de temperatura ao longo das suas profundidades, e é evidenciado por 3 regiões distintas. Uma superficial, de maior temperatura e menor densidade, chamada de epilimínio, uma profunda, de menor menor temperatura e maior densidade, que é o hipolimínio, e uma região intermediária, chamada de metalimínio. A camada de água superior mais aquecida e menos densa, o epilimínio, é também bastante homogênea pela ação do vento e pelo aquecimento térmico diurno e resfriamento térmico noturno, que formam termoclinas temporárias. E a consequência mais notável da certificação térmica diz respeito à redução considerável no transporte de massa na direção vertical, gerando situações diferenciadas no epilimínio e no hipolimínio. A estratificação e destratificação térmica são acompanhados por uma série de outras alterações físicas e químicas na água, onde destacam-se a distribuição vertical de nutrientes, com o acúmulo de substâncias e elementos químicos no epilimínio durante a estratificação, e concentrações verticais mais homogêneas na coluna d'água ou precipitação e recirculação total. Então, resumindo de forma rápida essa parte, essas camadas, elas influenciam diretamente na oxigenação da água e nos nutrientes que vai ter nela. Então, agora vou falar um pouquinho do oxigênio na água. Dentre os gases dissolvidos, o oxigênio é um gás de grande importância biológica e na água participa de inúmeras reações químicas nos ecossistemas aquáticos. Todos os organismos heterotróficos dependem de uma forma ou outra do oxigênio para manter os processos metabólicos de produção e energia e de reprodução. As principais fontes de oxigênio para a água são a atmosfera e a fotossíntese. Por outro lado, as perdas ocorrem pelo consumo e decomposição de matéria orgânica, que é a oxidação. Para a atmosfera, pela respiração de organismos aquáticos e pela oxidação de íons metálicos, como, por exemplo, ferro e manganês. A solubilidade do oxigênio na água, como de todos os gases, está associada a 2 fatores, a temperatura e a pressão. É assim, com a elevação da temperatura e diminuição da pressão, ocorre a redução e a solubilidade do oxigênio na água. E agora eu vou falar sobre os nutrientes. No ambiente aquático, assim como em outros ecossistemas, o equilíbrio é mantido quando todos os componentes da cadeia alimentares são satisfeitos em termos de necessidades energéticas. Nos ecossistemas aquáticos, são os nutrientes que regulam a biomassa e são responsáveis pela manutenção do equilíbrio aquático. A sua falta ou excesso influenciará diretamente o estado trófico de um reservatório e, consequentemente, a qualidade da água do mesmo. Os nutrientes dentro do reservatório podem ter origens distintas e, em grande parte, são controlados por fatores climáticos. As principais fontes naturais do nitrogênio podem ser a chuva, material orgânico e inorgânico, e os de origem alóctone, e a fixação de nitrogênio molecular dentro do próprio lago. Em comparação com os demais nutrientes, o fósforo é o menos abundante,
e, portanto, é um fator mais limitante na produtividade primária. Sua disponibilidade depende de rochas fosfatadas e do ciclo interno dos lagos, dos quais a decomposição e a excreção dos organismos são partes importantes. Em ecossistemas aquáticos, o fósforo encontra-se sob a forma de fosfato, quer na forma iônica ou complexada. Aqui eu vou falar um pouquinho dos níveis do estado trófico, que descrevem a maneira como os nutrientes presentes na água afetam a vida dos corpos d'água. O estado trófico do material é um conceito híbrido e refere-se ao estado nutricional, especialmente devido ao fósforo, de um lago ou reservatório, mas é sempre descrito em termos de atividade biológica que ocorre como resultado dos níveis nutricionais. Aí aqui eu tenho 3 imagenzinhas que é para como seriam esses reservatórios, que eles podem ser classificados como oligotróficos, onde as águas são claras, possuem baixo enriquecimento com nutrientes, pouco desenvolvimento plantônico, baixa produtividade, poucas plantas aquáticas, areia ou rochas ao longo da maior parte da costa, peixes de água fria e um elevado teor de oxigênio dissolvido. Aqui o mesotrófico, com moderado enriquecimento com nutrientes, moderado crescimento plantônico, alguma acumulação de sedimentos na maior parte do fundo e, em geral, suporta espécies de peixes de águas mais quentes. E o eutrófico, que é elevado enriquecimento de nutrientes, muito crescimento plantônico, extensa área coberta com plantas aquáticas e muita acumulação de sedimentos no fundo, baixos níveis de oxigênio dissolvidos na água e contém apenas espécies de peixes de águas quentes. E essa imagenzinha aqui também para comparar um lago normal com um lago eutrofizado, onde um apresenta, esse aqui mais clarinho, tem baixo nível de nutrientes, boa penetração de luz, alto nível de oxigênio dissolvido, pouco crescimento de algas, alta diversidade de peixes, e esse aqui que tem a água mais turva, ele tem um alto nível de nutrientes, pouca penetração de luz, pouco oxigênio dissolvido, águas turvas, alto crescimento de algas e baixa diversidade de peixes. Aí aqui é só uma foto que eu tirei lá no Parque do Cocó, aí a senhora pode me corrigir se estiver errada. Eu acho que apresenta um lago eutrófico com bastante nutrientes, pelo jeito que ele se encontra. E agora eu vou falar sobre a produção primária e comparar um pouquinho a produção primária com a produtividade primária. Bom, a produção primária e a produtividade primária são termos que se referem a conceitos diferentes. Enquanto a produção primária representa a quantidade total de compostos orgânicos produzidos por organismos fotossintetizantes, a produtividade primária representa a taxa no qual esses compostos orgânicos são produzidos por esses organismos. Logo, a produtividade primária implica a velocidade da produção primária por unidade de tempo. Tanto a produção primária quanto a produtividade primária são expressas em unidades de energia. Fatores que interferem são a luz e os nutrientes. E já a cadeia alimentar, que também tem ligação com a produtividade, com a produção primária, a cadeia alimentar corresponde ao caminho da matéria e da energia que inicia com os seres produtores e termina nos decompositores, onde cada etapa da cadeia alimentar é chamada de nível trófico. Em um ecossistema, o primeiro nível trófico é representado pelos produtores, as plantas e as bactérias do solo, respectivamente. E os produtores de matéria orgânica, que será utilizado pelo segundo nível trófico, que são os herbívoros. Aí, sucessivamente, assim, pode ter os produtores terciários, que é o outro peixinho carnívoro que come o outro, que é herbívoro, e assim sucessivamente, até chegar nos decompositores, que é o último nível trófico, e são seres principalmente representados por fungos e bactérias, que vivem no solo e na água e são responsáveis por reciclar a matéria orgânica. Aí eu vou ser bem sincera com a senhora, eu tive um pouco de dificuldade para achar a fórmula química, a equação, mas aí eu não sei se é alguma dessas aqui que eu coloquei, mas aí eu espero que seja. E aí é isso. Essas aqui são as referências que eu utilizei. Isso. Muito bem, Daniela. Já ia perguntar, qual é o teu curso, Daniela? Geologia. Geologia?
Isso. Porque eu vi realmente que a sua apresentação todinha foi voltada para a liminologia. Não está errado não o que você falou, tá? Não está errado de maneira alguma. Só que a limnologia ela trabalha muito mais a parte de entender, né, os processos químicos mais voltado para a cadeia alimentar em si, né? Então, é como se você estivesse falando da mesma coisa com outras palavras, né? Quando a gente falou lá de epilomínio, né, metalamínio, que a gente, aqui na química ambiental e, por exemplo, na oceanografia química, fala-se de camada de mistura, estratificação de lagos, você falou. O que você falou está certo, eu inclusive até achei interessante porque a gente passa a ver outros ângulos, né, que não dá tempo da gente ver tudo aqui, né, no começo do semestre. Falo para vocês que a disciplina de Química Ambiental é uma disciplina multidisciplinar, né? Ela envolve conceitos de várias áreas. Então, é bom quando vocês trazem realmente de outras áreas. Com relação a foto lá que você tirou do Parque do Cocó, você é do Paraná ou de Santa Catarina? Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. E tá aqui, passando calor aqui. Na realidade, ali é porque a gente ainda não estudou essa parte, nem a parte de eutrofização de lagos e nem a parte de estuários, né? Que aqui na latitude do Nordeste são os mangues. Então, ali no Parque do Cocó é um mangue. Sim, ele está muito poluído, ele tem muitas algas ali em suspensão, que é o que acontece numa eutrofização, só que a eutrofização é para corpos hídricos de água doce. Tá? E ali um corpo hídrico que recebe influência de água salgada, que é um mangue, né? Que é um encontro da água doce com a água do mar. Mas a gente ainda vai falar sobre isso. E com relação à equação específica que eu pedi a você, ela está num dos nossos slides, né? Quando a gente estudou biogeoquímica dos oceanos, o Fraga, ele fez todo um estudo de oceanografia química e pelas concentrações medidas de nutrientes, né, junto com o pessoal da engenharia de pesca que vê a produtividade de peixes em determinada área, pelas as características físicas e químicas da água, ele desenvolveu aquela equação lá. Não é exatamente essa aí que você colocou, não. Essa aí ela é uma representação geral, porque nada mais, nada menos, a produtividade primária é uma formação de célula vegetal mesmo a partir de nutrientes inorgânicos, né? O CID, o FID e nitrogênios e etc. Tá? Mas ali, de qualquer forma, ela engloba, de forma geral, a transformação de material inorgânico em material orgânico com consumo de energia. Tá? Então, não está de todo errado, viu, Daniela? Parabéns pela sua apresentação, querida. E obrigada. Sim, só para, não sei se é do seu interesse saber, mas a sua apresentação durou aí uns 9 minutos e 33 segundos, tá? Então, é o que eu falo para todo mundo, isso não vai tirar ponto de vocês e etc e tal, mas eu só chamo a atenção porque quando vocês forem, por exemplo, desenvolver ou defender as monografias de vocês, e existe um tempo, dependendo de quem vocês pegarem na banca, o pessoal pega no pé por causa desse tempo, então, de tentar se organizar melhor nesse sentido, tá? Obrigada. A próxima apresentação, se eu tiver com a lista correta aqui, é o Leonardo. Leonardo está por aí? Ou ele também não pôde vir ou suprimiu? Deixa eu ver aqui na lista de pessoas. Leonardo não está. Então depois eu vejo o que aconteceu com o Leonardo. Então, Adriano, meu amor, vai ser você, porque Sabrina não é hoje, Isadora suprimiu, Daniela já se apresentou, Leonardo não está, é o quinto, que é o Adriano. Você pode, Adriana? Por favor, finalmente. Eu vou aqui, deixa eu ligar a câmera. Isso, meu amor. Boa tarde a todos. No início lá do semestre eu falei que eu gostaria que vocês abrissem a câmera, né, até para saber que vocês são vocês, mas eu não estou exigindo totalmente não, porque às vezes já aconteceu com alguns, não dessa disciplina, mas de outra, que eles começam a apresentar com a câmera aberta e a internet começa a cair. Aí, viu, se você achar que não vai dar certo ficar com a câmera aberta, se você sentir essa necessidade, pode fechar, tá bom, meu amor? Uhum. Sim, para mim tanto faz. Ótimo. Vou deixar, então. Mas, por favor, preste atenção na apresentação, por favor. Com certeza.
Eu sei que você é lindão, mas a gente vai fazer esse esforço de ficar olhando pro PowerPoint, tá bom? Tá certo, professora. Deixa eu só botar aqui o apontador a laser. Pronto. Pode começar? Pode. Tem como você colocar no modo de apresentação mesmo? Deixa Fica eu um ver pouquinho aqui. maior pra gente. Não tá não aí? Pelo menos para mim, não. Pode ser que seja a minha internet que não tenha atualizado as coisas. Ah, já sei o que foi. Deixa eu interromper aqui, que eu botei para apresentar a janela, acho que foi isso. Vou apresentar a tela. Ah, pode ser isso. Em vez de ser tela inteira, você colocou janela, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí, Adriana, aí na tua apresentação. Isso aí, Agora, né? pronto. Agora Tá certo. show, show. Posso iniciar aqui o cronômetro? Tá, pode sim. Pronto. Boa tarde a todos, meu nome é Adriano Freitas e eu irei apresentar meu tema, que é a influência do aquecimento global no pH dos oceanos e quais as principais variações que podem ocorrer. Eu quero começar definindo primeiro o que é aquecimento global. Segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele é o aumento gradual, observado ou projetado, da temperatura superficial global enquanto consequência do acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. Ou seja, para entender o aquecimento global, eu também vou explicar o efeito estufa, que é um fenômeno natural que o nosso planeta tem devido a uma retenção de gases na nossa atmosfera, que são os gases estufas, como o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso e o vapor d'água. O que eles fazem? Quando a radiação do Sol incide sobre o planeta, parte dessa radiação vai ser refletida pelos gases de volta ao nosso planeta, fazendo com que ele acumule energia e, no caso, aumente a sua temperatura. O principal problema do aquecimento global é o agravamento, aumentar a intensidade desse efeito estufa, que ele é natural, porém, por causa das interferências antrópicas no nosso planeta, ele está saindo do controle e cada vez mais intenso. As consequências do aquecimento global são alterações nos equilíbrios dos ecossistemas, a escassez de água em determinadas regiões do planeta, elevação do nível do mar através do derretimento das calotas polares, o aumento na possibilidade de desastres naturais e também um agravamento na saúde e propagação de epidemias. Aí, se tratando dos oceanos, né, por causa do aquecimento global, o aumento da temperatura vai acabar afetando equilíbrios químicos presentes em todo o nosso oceano, ao redor do mundo. Como, por exemplo, a saturação de oxigênio. A gente pode ver aqui que a 0 graus Celsius há 14,7 ppm de oxigênio dissolvido nas águas dos oceanos. E a 35 graus Celsius é reduzido para o valor de 7 ppm. Ou seja, quanto maior a temperatura, menor será a quantidade de oxigênio dissolvido na água dos oceanos. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, nessa figura, em que nas regiões aqui mais frias do planeta, né, nos polos, temos aqui uma maior quantidade de oxigênio dissolvido na água, por causa que a temperatura justamente é mais baixa. E por causa que ele afeta esse equilíbrio da saturação de oxigênio, temos aqui duas reações do oxigênio, em que a reação ácida, ele reage com um H+, mais 4 elétrons e forma água, e no meio básico, ele reage com duas águas e forma o OH-. Então, a gente pode ver assim, que com o aumento da temperatura, vai ter menos oxigênio dissolvido na água, certo? Então, por causa disso, essa reação aqui será favorecida. Então, por causa disso, haverá cada vez menos OH- dissociado, fazendo com que o pH dos oceanos fique cada vez menores, cada vez mais ácidos. E aqui também temos a constante de equilíbrio do gás, oxigênio e na sua forma dissolvida na água. Além do equilíbrio do oxigênio, a gente também tem do gás carbônico e do carbonato, que eu tirei essa imagem aqui do slide da professora porque
ilustra muito bem o que eu vou querer explicar para vocês. O equilíbrio com ácido carbônico, ele se dá aqui. Temos o gás carbônico na forma gasosa na atmosfera e ele vai entrar em contato com a água dos oceanos e ele vai formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, na água, ele vai se dissociar e vai gerar H+, e também o bicarbonato. Então, a gente já pode ver que, quando aumenta a quantidade de CO2 na atmosfera, por exemplo, pelo aquecimento global, com os carros liberando cada vez mais, por exemplo, o gás carbônico, então essa quantidade aqui de ácido será cada vez maior nos oceanos, porque irá gerar mais ácido carbônico e ele irá se dissociar, gerando H+, diminuindo mais ainda o pH dos oceanos. Além disso, por causa desse bicarbonato, ele também irá afetar outro equilíbrio, que seria o do carbonato. Aqui temos aqui o equilíbrio, né, com o carbonato, que ele, com a água, ele vai gerar... o bicarbonato aqui vai aumentar a quantidade e ele vai reagir com H- presente no oceano, ou seja, vai deslocar o equilíbrio para o outro lado, fazendo com que, além do pH baixar, porque ele está consumindo o H-, ele irá favorecer a solubilização do cálcio, que é um elemento presente em corais, que são animais muito importantes para o equilíbrio do planeta, porque eles são seres fotossintetizantes. Então, cada vez mais formando esse bicarbonato, irá reduzir a quantidade de oxigênio dissolvido e produzido, por causa que irá afetar o equilíbrio dos corais, como eu vou mostrar no próximo slide. Nos impactos. Justamente eu escolhi o branqueamento de corais porque é um fenômeno muito importante para o equilíbrio do nosso planeta, principalmente porque ele mexe com oxigênio, e a gente tem o seguinte equilíbrio. O CaCO3 reagindo com o gás carbônico, e a água, ele irá produzir o cálcio 2+, que será solubilizado no oceano, e também o bicarbonato. Ou seja, quanto mais gás carbônico, mais irá ser solubilizado o cálcio nos oceanos e também irá formar esse ácido aqui. O cálcio 2+ presente no exoesqueleto dos corais acaba se solubilizando na água do mar mais facilmente, pois o CO2 aumenta a solubilidade desse íon, que é a que eu acabei de demonstrar aqui nessa equação química. E também o aumento da temperatura causada pelo aquecimento global, estressa o coral, fazendo expelir as algas responsáveis pela fotossíntese. Ou seja, antes do coral que tinha a relação, uma protocooperação com algas, ele acaba expelindo essas algas que eram responsáveis pela fotossíntese, fazendo com que não vá mais produzir oxigênio. E ele acaba ficando branco porque essas águas foram expelidas justamente por causa que o cálcio, que antes era retido dentro do coral, ele acaba sendo solubilizado no oceano e causa justamente esse estresse que faz expelir as algas. E também eu queria mostrar essa imagem aqui, que é da acidificação dos oceanos, ou seja, a diminuição do pH do oceano em virtude do aquecimento global. Aqui nessa imagem é uma comparação da variação do pH dos oceanos de 1700 a 1990. A gente pode ver aqui como ele variou, como o pH ele diminuiu, que a gente pode ver aqui na escala, ele diminuiu, ou seja, o oceano está ficando cada vez mais ácido. E a variação do pH médio do oceano em suas regiões afetam os equilíbrios químicos e, consequentemente, os sistemas ecossistêmicos, fauna e flora de todo o globo. Então, por isso é muito importante a gente estudar esse fenômeno e saber que a temperatura do planeta, quando ela aumenta, ela interfere em vários desses equilíbrios que eu acabei de mostrar. Não é só pelo calor, mas também que ele afeta tudo isso. E aqui são minhas referências, eu queria agradecer a todos pela atenção. E é isso. Ótimo, Adriano, obrigada, viu?
Obrigado. Eu queria só pontuar uma coisinha bem rápida com relação àquelas reações que você colocou do oxigênio. Essa Não é aqui que não. não é que elas estejam erradas, não. Elas não vão depender da quantidade de oxigênio na água, não. Essas aí. Eu posso até ter explicado errado quando eu passei dessa aula. Foi excelente mesmo a apresentação dele, Lohane. Essas reações aí quer dizer, por exemplo, águas doces, cujo pH natural é ácido, o oxigênio presente naquela água vai reagir dessa forma aí, ou com a matéria orgânica, ou com o que tiver lá, tá? Ou para se disponibilizar para os seres vivos. E nas águas de pH básico, por exemplo, os mares, a reação que acontece é a segunda. Tá? Mas o que você falou está certíssimo. Se a gente observar esse seu mapa, essa faixa rosa, né, que é a faixa com menor quantidade de oxigênio, é justamente a faixa mais quente, ela também vai corroborar com aquela faixa esverdeada lá do pH ter diminuído lá na última figura sua. Então, há, de qualquer forma, aí uma relação, ó, tá vendo? Mesmo que não seja, talvez ainda numericamente determinada, mas há sim uma relação. Parabéns, viu, Adriana? Obrigada. A sua apresentação você fez em 9 minutos e 36 segundos, tá? Desculpa. Não tem que pedir desculpa, não. É só a gente está aqui aprendendo, gente. Todos nós estamos aprendendo, não só os conteúdos da disciplina de Química Ambiental, mas também as habilidades e competências de preparar slides, de apresentar, de gerenciar tempo, etc., porque são coisas que serão importantes para a gente na nossa vida profissional, viu? Eu tinha treinado antes, estava dando 6 minutos, mas acho que hoje eu acabei. É porque a gente se empolga na hora, viu, Adriano? Querendo explicar verdade. mais. Mas obrigado pela oportunidade. Poxa, a gente que agradece, querido. Tanta coisa que você Professora, diz, André. Qual é o máximo de tempo? Eu pedi que fosse em torno de 5 minutos, né? Certo. Tá certo? Mas ninguém vai matar nem morrer se não for, não, viu, André? Tudo bem, professora. A pessoa que iria se apresentar após, o Adriano, é justamente aquela pessoa que teve o poste em frente à casa derrubado, então ele não vai poder vir. Kathleen tá por aí? Tá. Vamos ver se Kathleen tem condição de se apresentar. Você quer se apresentar agora, meu bem? Sim. Opa, obrigada. Eu vou colocar para apresentar. Vocês estão vendo? Ainda não, Kathleen. Você clicou nesse quadradinho que tem uma setinha no meio da tela, embaixo aqui? Sim. E depois abre uma janela para você. Aí você bota assim, compartilhar a tela. Compartilhar e clica na tela. Pode ser que seja a minha internet. Eu ainda não, né? Mas não sei se os teus colegas... agora sim, Kathleen. Pronto? Beleza. Vou começar, então. Boa tarde, meu nome é Kathleen e eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo biogeoquímico do fósforo. Kathleen, deixa eu te aperrear só mais um pouquinho. Na parte de baixo do teu slide tem tipo um calendáriozinho assim, ó. Pronto? Era para apresentar, mas deixa, vai assim mesmo, dá pra gente enxergar. É que pra mim não tá aparecendo nada. Eu sei como é que... o slide. Só o slide mesmo, porque no própria tela do slide, na parte inferior do canto direito, tem assim, tem assim 90%, tal, perto dele, à direita dele tem uma telinha. Se você clicar nessa telinha, ele fica em formato de apresentação, mas não tem problema não, vá assim mesmo, viu? É porque pra mim tá só o slide mesmo, nem isso tá aparecendo. Tá, nem isso. Então tá grande mesmo o slide, por isso eu achei que já tava. Vai dar certo, vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo biogeoquímico do fósforo. E eu vou começar falando sobre a importância do fósforo para a vida na Terra. Bom, o fósforo é um componente essencial para os organismos vivos,
fazendo parte das moléculas de DNA, RNA, da molécula de ATP e dos fosfolipídios que formam as nossas membranas. Ele também forma componentes de sustentação, como os nossos ossos, que seria o fosfato de cálcio. E na natureza, ele auxilia no crescimento das plantas. Ele é bastante utilizado como fertilizante. Deixa Oi. eu só te perguntar uma coisa, porque aqui pra gente tá aparecendo só a capa, só tá assim, ó, ciclo biogeoquímico do fósforo. Não mudou? Não, não mudou. Pronto, agora foi que mudou, ó. Você vai ter que ir mudando lá, porque como não está no modo de apresentação aqui pra gente, então você tem que ir clicando em cada quadradinho para poder mudar. Tá certo? Mudou agora? Sim, agora mudou. Tá. Na natureza, ele auxilia no crescimento das plantas. E ele é bastante utilizado como fertilizante, que seria o NPK. Então, ele está mais presente do que a gente imagina. Qual o reservatório desse elemento e como se classifica seu ciclo biogeoquímico? O fósforo possui como reservatório a crosta terrestre e pode ser encontrado em rochas fosfatadas. E o seu ciclo biogeoquímico é classificado como um ciclo sedimentar. Oi? Estou te avisando que ou você passa os seus slides com o mouse. Eu realmente já passei. Pois é, deixa eu te falar uma Não coisinha. sei. Isso, pois deixa eu te falar uma coisa. Quando você for compartilhar, você tem que colocar a tela inteira. Pera, eu vou colocar de novo. Em vez de só ser uma janela, ele te dá 3 opções: janela, uma aba ou a tela inteira. Você para de compartilhar e tenta compartilhar novamente, aí você vai com tela inteira. Parou? Parou. Pronto, vou tentar de novo. Vamos devagar que vai dar certo. Agora vai. Agora tá aparecendo Agora deu tudo. certo. Sim. Passou? Sim, meu bem. Bom, o reservatório... O fósforo possui como reservatório a crosta terrestre e pode ser encontrado em rochas fosfatadas. E o seu ciclo biogeoquímico é classificado como um ciclo sedimentar. Bom, por que o ciclo do fósforo é descompensado quantitativamente entre os processos de liberação e retorno? Bom, isso ocorre porque o fósforo possui o ciclo biogeoquímico lento. Parte do fósforo, durante o ciclo, parte do fósforo que é liberado acaba se perdendo nas profundezas dos oceanos e a formação de novas rochas acaba sendo um processo bem demorado. E o oceano acaba sendo um local de difícil acesso, né? As rochas sedimentares que se formam lá podem ser removidas do oceano para a Terra por processos geológicos que são chamados de levantamentos tectônicos, mas esses processos são bem lentos. E o íon fosfato acaba tendo um tempo de residência oceânica de média de 20 mil a 100 mil anos. E uma outra parte também forma alguns organismos, como eu disse antes, que seriam os nossos ossos, por exemplo. E demora bastante para retornar, né? Até a gente morrer, em média, digamos que a gente viva 80 anos, até uma pessoa morrer e tudo se decompor, demora bastante para retornar. Em média, de 1 a 2 milhões de toneladas são produzidas e apenas 60 mil retornam por causa disso. Que mecanismos comandam a liberação de fósforo e o retorno deste completando seu ciclo? Bom, o ciclo tem início quando as rochas sofrem intemperismo, liberando o íon fosfato no solo. E depois de liberado, esse composto vai ser absorvido pelos vegetais e posteriormente transferidos aos animais superiores, que seria pela cadeia alimentar.
e parte dele vai ser levado até os oceanos por meio das chuvas. O fósforo que foi aproveitado pelos organismos vivos pode voltar ao solo por meio da decomposição orgânica, e o que foi levado até os oceanos, além de ser aproveitado também pelos seres vivos, como o fitoplâncton, os peixes, vai se perder lá nas profundezas, onde vai sedimentar e ser incorporado às rochas em formação. E com o passar do tempo, as rochas vão sofrer intemperismo e o ciclo vai recomeçar. Outra forma de retorno, que na verdade é uma das principais, né, a principal forma, seria pelas aves marinhas, que elas vão se alimentar dos peixes, vai acumulando aquele fósforo e elas vão excretar no solo, trazendo o fósforo novamente para o ambiente terrestre, que é o chamado guano. E assim o ciclo vai se reiniciar. Aqui essa ilustração do que eu acabei de falar, o ciclo dos oceanos, a rocha sofrendo intemperismo. E é isso, aqui tá as minhas referências. Muito obrigada pela atenção e desculpa pela dificuldade do slide. A gente que agradece, querida, não tem que pedir desculpa não, viu, Kathleen? A gente está todo mundo aqui aprendendo. Eu vou só reforçar uma informação, porque Daniela também falou sobre o fósforo lá na... parabéns, viu, Kathleen, pela sua apresentação, pelos slides. Obrigada. Daniela falou lá na apresentação dela também, né, quando estava falando em produção e produtividade primária, que o fósforo era um reagente limitante, etc e tal. É exatamente por isso. Olha, todos os outros ciclos, se a gente parar para pensar, por exemplo, o carbono e o nitrogênio, eles dependem de seres vivos, né, o carbono, todos os vegetais, né, e o fitoplâncton absorvem carbono inorgânico e transformam, e é uma coisa super rápida, ali a digestão é a excreção deles. Do mesmo jeito, o nitrogênio, ele naturalmente é fixado por um determinado grupo de micro-organismos. São seres que têm um tempo de vida muito rápido. Então, essa fixação é rápida. E o fósforo não, o fósforo ele depende de processos físicos, né? Para liberar eles da rocha, precisa de intemperismo, seja de vento, seja de chuva. É um processo mais geológico, é um processo de muito mais tempo. E a gente pode fazer uma comparação muito grosseira, mas que eu acho que funciona para a gente enxergar. Levando em conta aquela teoria de Gaia, né, que considera o planeta como um ser vivo, e comparando com a gente, se você leva um corte, ele cicatriza em determinado tempo, mas se você quebra um braço ou uma perna, tem uma fratura exposta, por exemplo, o tempo de cicatrização é muito maior. Enquanto a gente aqui na pele tem célula vegetal à base de carbono, nitrogênio e fósforo, né, que seria mais ou menos lá o que acontece na fotossíntese na produtividade primária, lá no osso é basicamente carbonato e fosfato de cálcio. Então, para vocês verem como realmente os processos são bem mais lentos, basta a gente fazer essa comparação, que é uma comparação grosseira, mas que dá para a gente ter uma ideia da diferença de velocidade, e aí por isso que o ciclo do fósforo é lento, por isso que ele é descompensado e etc. Né? E como muito bem disse a Kathleen, foi informação importantíssima, o tempo de residência do fósforo oceânico é em torno aí de 100 mil anos, né? Então é um tempo realmente geológico e não um tempo humano. E como a gente mede tudo no tempo humano, por isso que a gente tem essa dificuldade de medir o ciclo do fósforo. Obrigada, viu, Kathleen? Sim, o seu tempo foi 5 minutos e 30 segundos. Parabéns, viu? Foi muito bom. Lucas, cadê Lucas? Lucas, você pode apresentar agora, querido? Posso sim, minha imagem está aparecendo aqui? Tá sim, meu amor. Ela está apresentando aqui na minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Estamos. Pronto. Vou ligar aqui o cronômetro, tá, Lucas? Certo, tudo bem. Então, boa tarde. A minha apresentação de hoje eu vou falar sobre os fenômenos que corroboram para o espalhamento da luz e para as principais cores que são manifestadas nos oceanos e como a densidade das águas varia de forma vertical e horizontalmente. Pronto. O primeiro fator a se considerar quando está estudando a densidade luminosa dos oceanos é subdividir as suas águas em duas classificações. A zona fóstica, que é a zona que é considerada
é a mais iluminada do oceano, é a que recebe a radiação diretamente do Sol, o que, consequentemente, apresenta uma grande biodiversidade de corais, tanto na zona fitoplâncton, na superfície da água, como na zona bentônica, que ficam fixos nas rochas. E a outra zona, que é considerada a pouca ou ou praticamente sem iluminação, é a zona fóstica, onde os seres vivos são muito adaptados para enxergarem no escuro e emitirem luz própria, e praticamente poucas espécies, ou praticamente nenhuma espécie de alga pode sobreviver nessas condições. Sobre a radiação solar, em torno de 40% de toda a radiação que o Sol emite é uma radiação detectável pelo olho humano. E essa radiação detectável está justamente na faixa do espectro de luz visível, que está em torno de 400 nanômetros e 600 nanômetros, onde a radiação que fica mais próxima do roxo, ela tem alta energia, e a mais próxima do vermelho, ela é de baixa energia por conta dos seus comprimentos de onda. E um fato bem interessante é que as moléculas de água elas conseguem espalhar muito bem a radiação da cor azul e verde, onde as radiações da cor vermelha e roxo são as mais absorvidas. É exatamente por esse motivo que o mar, em quase toda a sua extensão, em todas as partes do globo, se apresenta da cor azul. É justamente por causa disso que, por exemplo, quando o mar está mais próximo das zonas costeiras, como podemos ver pelo gráfico, a sua profundidade vai diminuindo e apresenta uma cor mais esverdeada, que essa é uma cor que é mais transmitida, como podemos ver aqui pelo gráfico, em torno de 550. E à medida que nos aproximamos do oceano aberto, do mar aberto, essa cor volta mais para o azul. No caso das incidências de luz, nós sabemos pelos princípios de óptica, que quando uma luz sai de um meio de densidade inferior e vai para um meio de densidade superior, a sua velocidade ela vai tender a diminuir, causando um leve desvio, dependendo da densidade do meio, da trajetória de luz. E esse desvio se deve principalmente por conta dos fatores que alteram a densidade da água, que são a salinidade e a temperatura, ou seja, em águas mais geladas, onde você tem grandes massas de gelo, a concentração de sal é maior que em zonas tropicais. Então, ela é uma área mais escura, justamente porque a luz ela se difrata menos nessas regiões. E a densidade dos oceanos está diretamente relacionada a essas zonas polares. Nós podemos ver por esse gráfico, esse esquema do círculo termoalino, que mostra o movimento das massas de água as profundezas, ela ocorre justamente por causa que, quando nós estamos em zonas muito geladas, as massas de água que caem, entre aspas, no oceano, elas têm uma concentração de sal maior do que as águas que ficam na superfície, por conta da diferença de salinidade. E essas águas elas vão se espalhando por todos os continentes, ou seja, a densidade dos oceanos ela aumenta à medida que a temperatura diminui e à medida que a altura em relação ao nível do mar vai diminuindo. Então, as águas mais profundas e mais geladas tendem a ser mais densas que as águas mais quentes e mais superficiais. E essa foi a minha apresentação. Obrigado pela atenção. Parabéns, Lucas. 4 minutos e 24 segundos, viu? É só um terminho para ajudar, se você precisar disso de uma próxima vez, que a gente, você diz assim, quando uma água cai, né? Na realidade, a gente se fala de afundamento. Uma água superficial afunda, né? E ela leva oxigênio para o fundo e desloca, né, as águas de fundo para a superfície, trazendo nitrogênio. Esse gráfico que você colocou aí das correntes, ele não necessariamente é o gráfico das termoalinas, tá? Ele é o gráfico das correntes superficiais, porque as correntes superficiais, elas são responsáveis exatamente por distribuir essa temperatura da qual você estava falando. Então, essas vermelhinhas aí, ela começa aqui na corrente equatorial, e ela vai se deslocando, levando calor para os polos, e chega lá, ela traz, né, frio, né, rouba frio para trazer para cá, para tentar manter o equilíbrio térmico dos oceanos.
Mas essa temperatura justamente mais fria ali dos polos, como você muito bem falou, que vai fazer com que haja um aumento da salinidade, com isso, um aumento da densidade, a gente pode dizer de forma grosseira, um aumento do peso, né, dessa massa d'água, e ela afunda, produzindo a corrente vertical, que é a corrente termoalina. Muito bem, Lucas, parabéns, viu? Obrigada. Deixa eu só ver aqui quem é o próximo. Depois do Lucas e da Kathleen, é o Carlos. Ok, professora, estou aqui. Obrigada, meu amor. Quando você quiser, você me avisa que eu ligo aqui o cronômetro, tá? Tá bom, eu vou compartilhar aqui. Tá aparecendo. Ah, não, foi a janela errada. Pronto. Já tá aparecendo, professora? Não, meu amor. Agora sim. Tá. Então, quando a senhora quiser, pode começar. Ok, querido. Então, gente, boa tarde. Eu sou o Carlos. Vou falar um pouco para vocês sobre o ciclo do carbono. Aqui tem um breve sumário do que eu vou tratar hoje. A gente vai começar com a introdução, depois vai para os processos de fixação de carbono, as interferências antrópicas no ciclo do carbono e os impactos ambientais que vêm dessas interferências. E, por último, as referências bibliográficas. O carbono, como a gente sabe, é a base das moléculas orgânicas e, portanto, é um dos pilares da vida. O ciclo do carbono é classificado como um ciclo gasoso porque o seu reservatório principal é a atmosfera. Só que como o carbono está difundido na biosfera inteira, então ele também tem reservatórios auxiliares, que são os solos e os oceanos. Para passar da atmosfera para esses reservatórios auxiliares, o carbono passa pelos processos de fixação. Um deles é a fotossíntese, onde o carbono na forma de CO2 é convertido em açúcares, na glicose. Essa conversão acontece nessa primeira etapa do ciclo de Calvin, onde esse carbono é adicionado aqui nessa carbonila, depois o hidrólise quebra a molécula aqui e gera essas duas moléculas de 3-fosfoglicerato que continuam na fotossíntese. Então, aqui o carbono na forma de CO2 inorgânico é adicionado e aqui ele já é uma molécula orgânica fixada. Outro processo é a solubilização dos oceanos, que o Adriano já explicou muito bem no seminário dele. Tanto que a solubilização ocorre por difusão do CO2 gasoso em CO2 aquoso, e esse CO2 se transforma em ácido carbônico e, consequentemente, em bicarbonato. E também explicou que esse bicarbonato, né, é um problema para os recifes de corais por causa do ácido, que reage com a hidroxila proveniente do equilíbrio do carbonato de cálcio. Isso aqui é um dos impactos ambientais do aumento da concentração de CO2 na atmosfera. A gente também tem fixação de carbono por bactérias quimiosintetizantes, que oxidam o sulfeto a enxofre elementar, e nesse processo o CO2 é convertido também a açúcares. E também temos formação de petróleo e carvão mineral, que é um processo de fixação, só que é bem mais lento do que os processos que a gente viu. A interferência antrópica no ciclo do carbono a gente pode ver principalmente na queima de combustíveis fósseis e no desmatamento por queimadas. A queima de combustíveis fósseis, ela emite grande quantidade de CO2 para a atmosfera, e o desmatamento e as queimadas, elas são consideradas uma perda dupla, porque tanto a gente perde a biomassa da vegetação, como a gente perde a capacidade de fixação de carbono que essa biomassa tinha. A gente também tem liberação de CO2 e metano pelo derretimento do permafrost, mas isso é mais uma consequência do aquecimento global do que uma interferência direta. O metano, liberado pelo permafrost, é um problema mais sério do que o CO2, porque o metano é um gás de estufa mais potente, então isso contribui ainda mais para o aquecimento global. Os outros impactos ambientais que a gente tem são a acidificação dos oceanos, que foi o tema do seminário do Adriano. A gente também tem o aumento do nível do mar, por causa do aumento de temperatura e do degelo das geleiras. Aqui nesse vídeo a gente pode ver como o Ártico diminuiu de tamanho entre 80 e 2010. E esse aumento do nível do mar
é um risco para diversos países insulares que, inclusive, correm o risco de sumir até o fim desse século. Outros impactos ambientais são a alteração no regime de chuvas. Esse mapa é uma previsão nessa alteração para o fim desse século, do século XXI. Aqui é interessante, a gente pode observar o Brasil. Nessa região onde tem os principais reservatórios de água no Brasil, a gente vai ter uma perda estimada de 150 a 250 milímetros de água de chuva por ano. Então, isso é um impacto significativo. Outro impacto que a gente tem é o aumento na retenção de vapor d'água pela atmosfera. Quando a atmosfera fica mais quente, ela consegue reter mais vapor d'água. E esse vapor d'água, como é um gás estufa, deixa a atmosfera ainda mais quente. Então, isso aqui é um problema por ser um ciclo que se retroalimenta. Por último, eu queria mostrar para vocês esse estudo, que é uma tentativa de se contrapor a alguns estudos, né, 3%, que tentam dizer que a interferência antrópica não existe na questão do aquecimento global. Esse gráfico aqui, essa linha preta, é a emissão de carbono global entre 1970 e 2005. E essa linha vermelha é uma medição de carbono 13. Os combustíveis fósseis, eles têm uma composição isotópica de carbono diferente do CO2 atmosférico. A razão carbono 13 e carbono 12 é menor nos combustíveis fósseis. Então, conforme os combustíveis fósseis são jogados na atmosfera, se imaginava que essa razão carbono 13 e 12 deveria diminuir, porque eu estava jogando CO2 que tinha uma razão isotópica menor. E é exatamente isso que acontece. Essa curva está aumentando, mas vejam que a escala é negativa. Então, em 2000, havia menos 8,1, mais ou menos, menos 8,1 partes por mil de carbono 13 na atmosfera do que deveria se esperar. Isso aqui servindo como prova de que o CO2 atmosférico está aumentando devido à queima de combustíveis fósseis, que é a causa de todos os impactos que a gente viu até aqui. Aqui são minhas referências e era essa minha apresentação. Excelente, Carlinhos. Carlinhos já é professor, né? Eu dou algumas aulas. A gente nota só pelo o jeito de falar. Parabéns, Carlos, muito bom. Gente, eu não sei se alguém, por acaso, não sabe o que é permafrost, né? Que o Adriano trouxe muito bem aí. Carlos, desculpa. São partes de gelo que geralmente não derretem, ou pelo menos não derretiam. E aí, com o aquecimento, essas áreas estão derretendo, né? O que é como ele disse muito bem, uma consequência, né? E toda a parte de vegetal que ficava ali por baixo, como era um ambiente não oxigenado, a tendência dele é se degradar formando metano. Né? E o metano é também um gás estufa. Então, na realidade, o fato vocês estavam me ouvindo o que eu estava falando? Agora que eu notei que o microfone estava fora do lugar. A cachorra veio aqui para o meu colo e eu tive que tirar o microfone do lugar. Então, é o fato de que o aquecimento global antrópico, né, ele causa determinados problemas, que esses problemas vão intensificar ainda mais esse aquecimento, então é um ciclo, né, um ciclo vicioso. Então, é necessário mesmo, é urgente que a gente reveja nossos hábitos de consumo como sociedade, e especialmente a geração de energia, né? Porque quando eu falo hábito de consumo, alguém pode pensar assim, mas o que é que tem a ver se eu estou tomando um sorvete mais ou menos, ou comprando uma roupa menos roupa? Só que tudo que a gente produz, a maior parte, né, grande parte das nossas indústrias, como é que se diz? É colocada aí em função de combustíveis fósseis, né? A energia, a fonte energética são combustíveis fósseis. Então, por isso que a necessidade de reaver nossos hábitos, né? E de buscar tecnologias energéticas que substituam os combustíveis fósseis. Do mesmo jeito, hábitos alimentares, como a agropecuária que a gente tem, é também uma fonte aí terrível de impactos para nós mesmos. Então, a gente tem que começar a ver muita coisa, rever muita coisa por aí, tá? Depois do Carlos, quem deve se apresentar? Ai, meu Deus, espera aí, só um instante. A pessoa que vai se apresentar depois do Carlos também não pôde vir, que está se vacinando hoje. Graças, está chegando em vocês. Então, agora seria a Samara. Pode ser, Samara?
Amém, Pode ser, Adriano. professora. Então, por favor, querida. Só um minuto. Tá, meu bem. Ixi, que coisa linda. Apareceu? Ótimo, querida. Sim, apareceu, viu? Pronto, vou começar. Tá bom. Oi, gente, eu sou a Samara e hoje eu vou discutir um pouco de como a poluição térmica afeta a disponibilidade de oxigênio nos ambientes aquáticos. Antes da gente ir diretamente ao tema, a gente tem que entender um pouco os fatores que influenciam a solubilidade de um gás na água. E o primeiro fator é a natureza do gás. Quanto mais polar for um gás, mais solúvel ele vai ser. Ou seja, né? Por que isso acontece? Porque a água é polar. É aquela premissa, né, dissolve semelhante. Segundo, a temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. Por que isso acontece? Porque ao aumentar a temperatura, eu aumento também a energia cinética, fazendo, né, que o ar escape. Terceiro, a força iônica da solução. Quanto maior a força iônica, maior a solubilidade. Isso se deve porque a força iônica vai alterar a tensão superficial, fazendo com que o gás seja mais fortemente aprisionado dentro das bolhas de água. E o último, a pressão parcial do gás. Né? Quanto maior for a pressão parcial do gás, maior será a solubilidade. Por que isso acontece? Se eu tenho uma pressão parcial grande, quer dizer que eu tenho uma fração molar do gás grande. Ou seja, por equilíbrio, né? Por equilíbrio químico, mais gás vai se difundir na água, certo? Pronto. Mas o que de fato é poluição térmica? A poluição térmica, né, ela vai se dar quando a temperatura do meio é aumentada ou diminuída, né, causando impacto direto na população do ecossistema presente naquele meio. E quais são as causas dessa poluição térmica? A primeira, muito frequente, é a utilização dessa água para o resfriamento da indústria, né, em que a indústria vai devolver essa água com a temperatura muito elevada e vai acabar aumentando, né, a temperatura desse rio, desse lago. A segunda causa é o desmatamento. As árvores, ela também tem a função de proteger as lagoas, os rios, do contato direto com o sol. A partir do momento que eu tiro, esse lago vai aquecer mais do que normalmente, aumentando também a temperatura dele, né? A erosão do solo também vai aumentar a temperatura do lago, porque vai deixar o lago com mais contato com o lago tendo mais contato com os raios solares. Superfícies pavimentadas. Bom, esse daqui é bem curioso, né? Porque muitas vezes, muitas águas desaguam né, em lagos e rios. E aí, a partir do momento que eu tenho uma superfície pavimentada, né, no caminho dessas águas, normalmente elas superaquecem. E aí pode aumentar também a temperatura do rio. E as causas naturais, né, que a gente vai ter erupções vulcânicas, atividade geotérmica, que já era para acontecer, né? Mas tudo isso vai cooperar para um efeito muito negativo, né, que vai ser a diminuição da solubilidade do oxigênio na água. Isso acontece, como já foi explicado, porque quando eu aumento a temperatura, a minha solubilidade diminui. Ou seja, o oxigênio vai escapar para a atmosfera mais facilmente. Isso vai ter diversos impactos negativos. Entre eles, a gente vai ter a morte de animais e plantas aquáticas, né? Vamos ter também um crescimento de algas na superfície, porque elas vão querer, né, fazer a fotossíntese e vão acabar roubando o oxigênio que era para entrar na água, né, e não vai deixar, vai tornar mais difícil. E vamos ter também a matéria orgânica em decomposição, certo? Que também vai precisar de oxigênio, vai diminuir o oxigênio da água. E é isso. Pronto. Mas, Samara, qual a porcentagem de oxigênio que eu tenho por profundidade numa situação normal? Bom, é de acordo com esse gráfico aqui, né? De acordo com esse gráfico, a gente vê um gráfico bastante peculiar. Dividindo o gráfico por partes. Essa primeira parte, a gente vê, né, que a saturação de oxigênio está acima de 100%. E isso se dá pelo equilíbrio do oxigênio do lago com o da atmosfera, né? E é realmente somente por pressão,
por pressão, né, de vapor, que ele vai se difundir na água, certo? Essa segunda parte aqui vai ser por meio da produção biológica na superfície, por meio de fotossíntese. Ou seja, essa parte é onde tem algas, tem seres, né, fotossintetizantes. E é uma parte também que a luz chega, o que permite que haja fotossíntese. Então, ela vai ter uma produção, por isso a saturação está crescente. A terceira parte, a gente vê, né, que teve uma diminuição. Por quê? Porque vai ser por uso biológico. A gente vai ter seres que respiram, né, até as próprias algas que fazem uso do oxigênio que elas produzem, e também a gente vai ter a decomposição de matérias orgânicas, né? E o 4, né, que a gente vê que são bem poucos, que é desse jeito por causa da injeção de bolhas, né? Por conta da pressão da tensão superficial, o oxigênio é agrupado em bolhas e normalmente ele tende a subir. Por isso, né, que também ele vai influir, né, aqui, na primeira parte, ter mais de 100%. Essas são as minhas referências e obrigada pela atenção. Obrigada, Samara. Samara não é professora, não, mas se quiser pode ser, viu, Samara? Obrigada. Tem todo o jeito, né? Samara é cearense, né, Samara? Sou. A gente sabe. Ó, quando Daniela estava se apresentando, eu estava aqui na dúvida. Sabia que era do Sul, né? Mas aí eu estava pensando que era do Paraná ou de Santa Catarina, porque o R era bem característico, né? Só que ela não tinha o daí. O pessoal do Paraná tem muito daí. Daí ela não tinha, né? Mas Samara tem o pronto e o certo. Pronto e certo é Ceará. Pronto. Certo, Verdade. né? Samara, só uma coisinha, ali no gráfico do oxigênio, aquela parte que você falou, 4, na realidade o gráfico ele tem 3 partes. A parte inicial, aquela parte onde cresce, que é aquela barriguinha, e a parte final, certo? E são 4 processos, porque naquela primeira parte, que tem acima de 100%, ele envolve 2 processos. E aí o erro foi meu que eu coloquei ela como 4 lá no slide, mas o processo daquela primeira parte é o 1, que é a difusão, e o 2, que é a injeção de bolha, que vem por causa dos ventos, né, das correntes superficiais. Aquela última parte lá é só da respiração mesmo dos seres não fotossintetizantes, tá? Dos consumidores, não dos produtores. Ah, sim, certo? entendi, professora. A sua apresentação deu certinho 5 minutos e 2 segundos. Viu? Obrigada. Parabéns. Foi ótima a sua apresentação, viu? Depois de Samara, a gente teria a pessoa que fez a pequena cirurgia, então não pôde vir hoje. Então, fica para Guilherme. Guilherme está por aí? Oi, professora, tô sim. Ô, meu amor, você pode se apresentar? Vou sim, peraí, um segundo. Pronto. Tá conseguindo ver? Sim, querido. Certo. Tá aqui para apresentar. Pronto. Pode começar, professora. Ok, querido. Bom, eu me chamo Guilherme e eu vou falar um pouco sobre a água e também um pouco sobre o ciclo hidrológico. Bom, a água, ela é muito importante na nossa vida. E uma das funções que eu quis citar foi que ela tem importância na regulação térmica, por exemplo, em Fortaleza, devido à sua alta temperatura no dia, devido ao sol, né? A água absorve boa parte desse calor e, por exemplo, à noite ela libera esse calor de forma com que tente manter o equilíbrio dessa temperatura. Ela auxilia também na digestão dos alimentos, beneficia também a circulação sanguínea. Um corpo bem hidratado tende ao sangue circular bem melhor e também auxilia em manter os equilíbrios ácido base. O ciclo hidrológico é o ciclo de renovação da água. Existem os fenômenos principais e os adicionais. Os fenômenos principais, por exemplo, a evaporação, que é marcado justamente pela passagem da água no estado líquido para o estado vapor. E a precipitação, que ela a água vai do estado gasoso e volta para o estado líquido. Existem fenômenos principais, como detenção, em ambientes onde, por exemplo, chove apenas uma parte do ano e as outras são secas, por exemplo. Você pode armazenar essa água em forma de... Consegue armazenar essa água em barreiras,
E existe também o escoamento superficial. A água, a partir do momento que chove, a água entra em contato com o solo e ela vai para regiões mais profundas. Infiltração, a água entra em contato com o solo e vai para os lençóis freáticos e fica ali armazenado. E escoamento subterrâneo, que existe também existe o escoamento subterrâneo, só que é nos lençóis freáticos. Existe a evapotranspiração também, que é a transpiração principalmente das árvores e a evaporação de sólidos úmidos. Aqui está o ciclo da água resumido, tanto a infiltração, transpiração e evaporação leva a água para o estado gasoso, e aí, a partir dali, ela aglutina, consegue formar uma massa suficiente para precipitar, por exemplo, na forma de chuva, ou pode ser granizo, entre outros. O homem pode interferir de diversas formas, por exemplo, desmatando, e também por impermeabilização do solo por meio de asfaltos, e além disso também o lançamento de efluentes vão provocar algumas consequências. Entre essas consequências que eu quis destacar é a perda da biodiversidade local, já que você perde a vegetação daquele ambiente a partir do momento que você desmata, então aquele ambiente não vai ser mais o mesmo anteriormente, né? Então, consequentemente, espécies endêmicas, por exemplo, podem ser extintas, né? Já que só sobrevive naquele ambiente. Além disso, a diminuição da capacidade do solo de absorver água. Por exemplo, a partir do momento que chove e entra em contato com o asfalto, a água não consegue penetrar da mesma forma no solo anterior, né? Quando você asfalta, o solo não tem o mesmo poder de absorção. Além disso, o desequilíbrio do ecossistema aquático. Por exemplo, quando você lança efluentes em algum corpo hídrico, a partir do momento que você joga esses efluentes, aumenta a quantidade de matéria orgânica no meio e, consequentemente, pode haver a liberação, por exemplo, de cianobactérias e algas, levando ao processo de eutrofização. E isso acarreta na diminuição da disponibilidade de oxigênio naquele ambiente. Então, isso leva à morte de vários peixes e também dificulta o uso pelas pessoas também. Além disso, o homem pode interferir por meio da combustão, né, de combustíveis fósseis e acarretando a liberação de dióxido de enxofre e trióxido de enxofre, por exemplo. E, a partir disso, interage com a água no estado vapor, levando, por exemplo, a chuva ácida. A chuva ácida é uma chuva que é mais ácida que a chuva convencional e pode provocar alterações no solo e, por exemplo, morte de peixes e entre outros organismos. Além disso, o smog industrial também ocorre. Ele é característico de regiões de grande quantidade de indústrias, principalmente no inverno, esse período onde ocorre o smog industrial. E esse smog industrial é caracterizado pela nuvem de poluição muito grande, e esses gases poluentes, ao entrar em contato com pessoas, por exemplo, que possuem problemas já respiratórios, pode levar à morte dessas pessoas. E é isso. Aqui está a minha bibliografia. É isso. Obrigado. Guilherme Menino, tu acredita que foi 5 minutos e 0 segundos? Sério? Sério, parabéns, viu? Querido, parabéns pela sua apresentação. Eu queria só chamar a atenção para coisas que a gente vai aprendendo e às vezes a gente não para muito para observar. Você Certo. falou muito bem, né, que a impermeabilização é um dos impactos e realmente o grande problema de impermeabilização é o asfaltamento das ruas, né? Mas às vezes a gente contribui com isso na nossa casa, a gente cimenta o quintal todinho ou o jardim, né? Quando a gente cimenta um quintal ou um jardim, que facilita teoricamente para a gente limpar, a gente também está impermeabilizando. Eu estou falando isso aqui para a gente começar a perceber os nossos hábitos, né, normais do nosso dia a dia, que a gente acaba contribuindo para esses impactos. Ah, professora, mas só o meu jardim vai impactar em alguma coisa? Não, só o seu não, mas a gente tem uma população de 250, vamos supor, né, 250 milhões de habitantes, e metade disso cimenta o jardim ou o quintal, a gente já tem, não vou nem botar metade, vou botar um terço, né, a gente já tem aí 80 milhões de áreas, né, que poderiam estar absorvendo água e sendo impermeabilizado. Então, às vezes, essas pequenas ações que parece que não vão influenciar muito, a gente pode
está ajudando a diminuir os impactos com pequenas mudanças. Mas parabéns, viu, Guilherme? Muito boa Obrigado, a professor. apresentação. Obrigado. Depois do Guilherme, será a Larissa. Larissa Rodrigues, que está aí. Boa tarde, professora. Boa tarde. Deixa eu ajeitar aqui. Pois não, querida. Ai, que trança linda, Larissa. Obrigada. Eu tô com a câmera aqui e a apresentação aqui, tá? Então, eu vou ficar Sim, olhando senhora. pro lado. Tá bom. Tela inteira. Vocês estão me escutando bem? Sim. Eu, pelo menos, estou. Eita. Aqui, vocês já estão vendo? Sim, querida. Ah, eu tô com a minha apresentação aqui do lado no celular. Ótimo. Podemos começar, professora? Por favor, meu bem. Pronto. Eu sou a Larissa e eu vou apresentar sobre a solubilidade do cálcio 2+, na presença e na ausência de CO2. Vamos começar conhecendo os equilíbrios com o sistema carbonato. Aqui nós temos o CO2 atmosférico difundindo para CO2 aquoso. E esse CO2 aquoso, na presença de água, vai produzir o ácido carbônico, o qual é regido pela constante de Henry, que é esta daqui. Esse ácido carbônico pode sofrer a sua primeira ionização, cuja constante de ionização desse ácido será 4,45 vezes 10 a menos 7. E em comparação com a sua segunda ionização, que produz ácido, desculpa. Aqui na primeira ionização, ele produz o bicarbonato, que tem essa constante, e na segunda ionização, ele vai produzir o carbonato, cuja constante é muito pequena, então nos cálculos posteriores a gente vai desconsiderar. Na presença de rochas calcárias, a gente tem outros equilíbrios envolvidos, que é a solubilidade do carbonato de cálcio, produzindo cálcio 2+, e carbonato, que é regido pelo seu KPS. Assim como esse carbonato pode sofrer hidrólise, gerando o bicarbonato e a hidroxila, que a gente pode expressar ele pelo seu Kb, já que é uma base. Vamos agora para um primeiro momento, que é o carbonato de cálcio na ausência de CO2. A gente pode encontrar a solubilidade do cálcio através do seu KPS, considerando uma situação ideal, em que a concentração do íon cálcio vezes a concentração do carbonato vai nos dar a solubilidade desse cálcio, né? Chamando cálcio 2+ de S, obtemos aqui esse primeiro valor. Contudo, a gente tem que pensar que na vida real, esse carbonato pode sofrer hidrólise e vai, e assim a gente tem que somar essas duas reações para obter a reação completa de dissolução do carbonato de cálcio em água, que é esta daqui. Como a gente fez uma soma de reações, a gente vai ter que a constante que expressa essa reação global será a multiplicação das constantes individuais, que a gente já viu que era o KPS e o Kb. Multiplicando os seus valores, sabendo que KPS tem esse valor e que o Kb é Kw sobre Ka2, a gente obtém este, e multiplicando eles dois, obtemos 9,7 vezes 10 a menos 3 para a constante. Só que aí, a partir desse valor, a gente considera uma condição de equilíbrio em que a concentração dos íons dessa reação aqui, né, a expressão da constante, que é
OH- vezes a concentração do bicarbonato, vezes a concentração do cálcio. Água não entra na expressão e o carbonato de cálcio, que é sólido, também não entra. Então, se a gente considerar a condição de equilíbrio em que todos esses íons são iguais, as concentrações deles, vamos obter um valor de solubilidade 2 para o cálcio, que é 9,9 vezes 10 a menos 5. A gente pode notar que houve um aumento dessa solubilidade em relação ao S1, que a gente tinha calculado anteriormente. Isso acontece porque a reação de hidrólise, ela consome o carbonato, tipo, esse carbonato de cálcio, ele sofre hidrólise, e dessa forma, o carbonato diminui sua concentração e desloca para a direita pelo princípio de Le Chatelier. Então, aumenta a solubilidade do carbonato de cálcio, por isso temos esse aumento de solubilidade do cálcio. Agora vamos para um segundo momento em que consideramos o carbonato de cálcio na presença de CO2. Aqui a gente tem um esquema da reação entre as 3 fases do sistema estudado, que é o carbonato e a CO2. E aqui a gente vai fazer todo o somatório dessas reações aqui, que é a difusão do CO2, a primeira ionização, a segunda ionização não vai ser considerada aqui. Temos a solubilização do carbonato de cálcio e temos o carbonato hidrolisando. Além disso, temos aqui sendo formado água, que vai ser expressa por 1 sobre Kw. Então, somando todas essas reações, a gente vai obter essa reação global. E pode ser expressa por essas 2 expressões aqui. Agora vamos encontrar a solubilidade 3. Substituindo todos os valores, a gente tem que o valor de K será esse. E sabendo que a pressão parcial do CO2 é 3,6 vezes 10 a menos 4 atm, e nomeando S3 de concentração de íon cálcio, teremos pela expressão de K igualada ao valor achado anteriormente, que o S3 será 5,1 vezes 10 a menos 4. Então, se a gente for comparar o S3 com o S2, a gente vai notar que houve um fator aqui de 5, ou seja, a solubilidade do cálcio na presença de CO2 é 5 vezes maior do que na ausência desse CO2. E isso traz consequências. De que forma? A presença de CO2 contribui para o aumento da dissolução do carbonato. Isso provoca a acidificação do meio marinho e a solubilização das carapaças de algas e corais. Um estudo feito disse que o Atlântico Norte Ocidental, no oceano dele, né, o CO2 atmosférico foi responsável por 40% a 100% do carbonato de cálcio dissolvido, o que equivale a 300 metros de profundidade, muito exacerbado, né? Então, com isso, a produtividade primária ela cai, diminuindo a quantidade de O2 liberado e também diminui a fixação desse CO2, aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera. Aqui, para ilustrar, temos as algas calcárias e as rochas calcárias. Aqui estão as minhas referências bibliográficas e obrigada. Gente, a Raziane Mello, né? Eu sei que é cringe a Raziane Mello, agora é cringe, né? Mas é o que eu tenho para usar. Eu me apaixonei pelo slide onde tem lá os 3 equilíbrios, né? A atmosfera, a água e esse mesmo. Olha, já vou pedir até autorização para utilizar, né? Todos somos cringe, né, André? Esse é o que você está dizendo. Não vou dizer isso com vocês, não, viu? Vovô André, viu? Cringe fui eu que usei o Arraziane Mello, viu, André? Mas parabéns, Larissa, muito bom seus slides, excelente apresentação, dicção maravilhosa, né? Obrigada, muito bem. professora. Parabéns, eu que agradeço, Ave Maria. Viu? O próximo é o André, né? Doutor André, que foi o primeiro a chegar e agora, né, vai nos brindar. Doutor é demais para mim, professor. Mas você é quase, que André, gente, ó.
André é um aluno excelente. Não que vocês não sejam, mas André, eu É isso, conheço o professor. André, é muito, muito Envergonhado. dedicado. Fique não, homem. Aceite o que você tem de bom. Inclusive, eu não vou nem ativar a câmera, porque eu não vou nem assustar o pessoal. Oxe, menino. Não, Deixa professora. besteira, faz a barba, mas tudo bem, não vou lhe obrigar, não. Mas não assusta ninguém, não. Muito pelo contrário, viu? Bichão lindo desse. Vai lá. Vou apresentar aqui, professor. Já está aparecendo, professora? Ainda não, meu amor. Mas deve ser a internet que tá lenta. Agora sim. Agora deu certo? Agora Pronto. sim. Começando, né? Como a professora falou, sou o André, sou aluno da licenciatura, mas diferente da maioria de vocês, eu acredito. E eu vou falar um pouco sobre a termoclina e suas principais características. Na verdade, o tema era um pouquinho diferente, mas eu condensei para não dar spoiler. E eu até pensei na hora, termoclina, será que a professora escreveu errado? Será que não é termoclima? Mas eu fui pesquisar a fundo e vi que era termoclina mesmo. Então vamos lá conhecer o que é um pouco a termoclina. Eu fiz o índicezinho só para a gente não se perder. Primeiro eu vou definir o que é a termoclina e depois eu vou falar como ela varia em relação tanto às latitudes do nosso planeta e em relação à sazonalidade dela e tem também a termoclina permanente, que eu vou mostrar para vocês. Bom, gente, se a gente vê aqui nessa imagem, pode parecer um lago aqui, mas eu quero que a gente imagine um oceano, certo? Essa primeira camada aqui a gente vai chamar de massas de água superficial, a camada de mistura. Ela é a que recebe os raios solares e é a camada mais quente, certo? Essa terceira camada aqui, a zona profunda, ela é uma camada bem mais fria. Ela está bem distante dessa primeira camada aqui e ela não recebe com tanta incidência os raios solares e por isso ela acaba sendo um pouco mais fria, bem mais fria, aliás. E justamente no meio dela está a termoclina, que é o que a gente vai ver um pouquinho sobre ela agora. Bem, como a gente sabe que o nosso planeta é um globo e não é plana, a Terra não é plana, e que o Sol incide diferentemente nas suas latitudes, a gente tem a latitude zero aqui no Equador, a incidência de Sol vai ser menor à medida que aumenta a latitude. Então, na zona polar, a gente vai ter a menor incidência de Sol, né? Nas zonas polares. Nas zonas temperadas, um pouco menos, um pouco mais, aliás, e na zona tropical, mais ainda. Isso vai influenciar na termoclina. A termoclina vai ser justamente esses pontos de inflexão aqui. Nas latitudes equatoriais, a gente vai ter que a termoclina está aqui, ó, essa mudança brusca de temperatura. Tem uma mudança brusca de temperatura aqui, ó. E ela está bem acima aqui, isso aqui está em quilômetros, né? Bem aqui, acima de 1.000 metros, a termoclina se inicia aqui. Nas latitudes tropicais, ela está um pouco abaixo, porque a incidência de sol é maior e faz com que a termoclina desça um pouco mais a massa de mistura, que é aquela de cima, vai aumentar um pouco mais. Então, a termoclina vai começar um pouco mais abaixo. E nas latitudes polares, como a incidência de sol é minúscula, a gente tem 6 meses só com incidência de sol, não vai ter termoclina. A água vai ter basicamente a mesma temperatura, pelo menos foi o que eu vi nos artigos. Justamente aqui, ó. A termoclina também, ela existe a termoclina sazonal e a termoclina permanente. Nas baixas latitudes, aliás, no caso como aqui no Brasil, que a gente está perto do Equador, ela vai apresentar principalmente a termoclina permanente. A termoclina permanente, a sazonal fica um pouco acima da termoclina permanente, é a camada de termoclina, né? E ela vai ter um aumento
principalmente no inverno, que a incidência maior de ventos e faz com que a água se misture bastante. Então, a gente tem que a termoclina vai aumentar bastante, próximo ao inverno. O que mais que eu tinha que falar? E ela começa na primavera e atinge o máximo no verão. Mas no inverno é onde ela varia bastante. E, terminando, por que não, fora Bolsonaro? Ótimo, André, obrigada. Eu gostei que você trouxe esse. Parabéns, né, pela sua apresentação. Você levou 4 minutos e 48 segundos. Eu gostei que você trouxe aquela figura inicial mostrando, né, a diferença entre as temperaturas da superfície e do fundo. E aí que existe uma zona de transição, né, entre essa água mais quente e água mais fria, e essa zona de transição, num gráfico, que o nome do gráfico é termoclina, vai ser justamente aquele ponto de inflexão que você mostrou. Né? Aqui, né, E aí, essa aqui esses gráficos são chamados de termoclina. Então, esses pontos de inflexão é justamente essa passagem dessa água mais quente para a água mais fria. Essa aqui é como se fosse a permanente, né? Seria o ideal. Só que em alguns locais, principalmente nas zonas temperadas, como há realmente uma definição, né, de estações do ano, diferente daqui, que é sempre quente, né? Mas, por exemplo, pronto, Daniela que está aí, sabe que lá no Rio Grande do Sul, essa época, não sei se ela está por lá, essa época é bem mais frio, né, do que em dezembro. Então, essa diferença de temperatura na superfície é que vai fazer com que esse ponto de inflexão mude de profundidade. Aí, por isso que é a chamada termoclina sazonal. Como aqui não tem mudança de temperatura, basicamente, então a gente diz que nas latitudes equatoriais a termoclina é permanente. E lá na região polar, se você for no próximo slide, você vai ver que tem só um risquinho aqui, ó, uma barriguinha para o lado esquerdo, né? Ali é justamente naqueles 6 meses de inverno, né? Mesmo os 6 meses de verão, a temperatura é muito baixa, por isso que a água tem basicamente a mesma temperatura. Mas nos 6 meses de inverno, a temperatura da atmosfera ainda fica mais fria e por isso que dá essa invertidazinha aí, pequenininha, mas eu adorei seus slides. Inclusive, gente, vou pedindo permissão a vocês, né, quando vocês me mandarem por e-mail, para eu usar esses slides para melhorar os Claro, meus, porque são muito bons. Parabéns, viu, André? Professor, antes de terminar, eu queria só indicar para o pessoal que está aí esses dois artigos. Na verdade, esse site aqui, ó, da Química Nova, da SBQ, que tem bem interativo o site e tem todos os materiais da Química Nova, tudo digital, professora. Ah, que ótimo, maravilha, né? E esse outro sítio aqui também tem Da USP, né? da USP, isso. São todas as notas de aula das disciplinas de oceanografia. Eita, massa, massa mesmo, valeu. Obrigada e parabéns, viu? Obrigado, professor. E aí, gente, eu sei que a gente está ultrapassando a nossa hora, mas é porque a primeira meia hora de aula eu fiquei conversando com vocês sobre as condições, né, de volta ou não volta, né, explicando aquela lá. Mas aí a gente vai passar pouquinho, tá? Só falta mais um, que é o Matheus Mordecai, que eu já vi ele por aqui hoje. Então, eu vou pedir a ele que, se ele puder, quiser, estiver pronto, né, esse macaquinho lindo aí que tem na figurinha dele, ele é presente. Pode ser, Matheus. Pode sim, professora. Só arrumar aqui, por favor. Tá bom, meu bem. Eu não sei se falei para você, viu, André? A sua apresentação foi 5 minutos e 3 segundos. Arrasou mesmo. Tá dando para ver? Sim.
Um momentinho, por favor. Só pra dar meu filho. Vai lá, filha, vai com a mamãe. Eu tava com meu pimpolho até agora. A gente ouviu a participaçãozinha dele aí. Se ele quiser participar, deixa o bichinho, viu? Ele já ia aprendendo. Pronto. Tá dando pra ver direitinho? Só não tá em modo de apresentação. Não sei se você colocou tela inteira. Botei, mas não foi não? Não, pelo menos para mim aqui. Mas você conseguiu passar os slides. O que é importante é isso, né? Eu consigo passar bonitinho. É porque Então, eu quero que... pronto. Dá pra ver direito? Dá sim. Tá dando pra ver? Eu consigo. Então pronto. Eu vou começar, professora. Pode começar. Boa tarde, eu me chamo Matheus Mordecai e a minha apresentação é de número 16, que ficou com... Na verdade, foi mais umas questões, foram alguns teorias que a professora pediu para mim explicar, escrever e balancear a equação química do que acontece com a matéria orgânica quando em ambiente... meu cachorro está atrapalhando. Em ambiente aeróbico e ambiente anaeróbico. E depois tinha uma perguntinha que era quantos ppm de O2 seriam consumidos para oxidar 2 kg de matéria orgânica. Eram basicamente 3 coisas em uma que foi pedido para mim. A primeira parte é a do meio aeróbico. A equação que está destacada é a equação de oxidação da matéria orgânica balanceada. Matheus, não saiu do primeiro slide, viu? Tá aqui só ainda o slide onde tem a questão. Pronto, agora sim. Pronto, E eu adoro quando o cachorro de vocês latem, porque aí eu me sinto representada quando as minhas latem aqui também, viu? Meu pitbull tá direto latindo, não sei porquê. Deu pra ver, professora? Sim, meu bem, agora dá o segundo slide, tá ok. Pronto. No meio aeróbico, o que vai acontecer é o que está destacado na equação aqui. Essa equação, ela corresponde ao processo de oxidação da matéria orgânica em meio aeróbico. O que acontece? A glicose, esse CH2O, que é a forma reduzida ao máximo da glicose, matéria orgânica, ela é oxidada pelo oxigênio no meio aquoso e se torna água e gás carbônico. Isso vai acontecer principalmente porque o meio é um meio oxidante, que vai, óbvio, né? A presença do oxigênio, e o que vai acontecer é isso. No meio anaeróbico, já vai mudar algumas coisas. Como o oxigênio não vai estar presente... Clica no slide 3, Matheus, para a gente ver o anaeróbico. Pronto. No meio anaeróbico, como o oxigênio não vai estar presente, ou porque já foi consumido, ou porque realmente não tem mais nesse meio, o meio se torna redutor. E a matéria orgânica, né, a equação balanceada aqui, ela vai acabar se decompondo e gera metano e gás carbônico. Inclusive, como a professora tinha mencionado na aula dela, que é por isso que o metano, o CH4, ele é conhecido como gás dos pântanos, porque os pântanos são ambientes redutores. E constantemente essa equação, essa reação aqui acontece. Toda a matéria orgânica que fica nele se decompõe em metano e CO2. Já na questãozinha do oxigênio necessário para oxidar 2 kg de matéria orgânica, a equação era a mesma, porque o meio era aeróbico, no primeiro slide. Aí eu peço até perdão, porque eu não sei se está correto, eu sou péssimo nessa parte, mas mesmo assim eu vou tentar explicar o que eu fiz. Basicamente, como o reagente é de 1 para 1, é 1 mol de O2 oxidando 1 mol de matéria orgânica, são 30 gramas de matéria orgânica que vão ser oxidados por 32 gramas de oxigênio. Então, para 2.000 gramas, que são 2 quilos de matéria orgânica ser oxidada pelo oxigênio, quantas gramas são necessárias? No cálculo final, vai dar o resultado que são necessários 2.133 gramas para oxidar isso tudo. Para saber o ppm, essa foi a parte que eu me embolei, eu lembrei do equilíbrio químico, que a pessoa tinha falado, onde o nível de saturação do O2 numa água não poluída e sem salinidade é de 7,55 ppm, o que seria igual a 7,55 gramas em cada 1.000 litros de água.
porque ppm é parte por milhão. Como seriam 7,55 em cada 1.000 litros para 2.133 gramas, quantos litros seriam necessários? Então, no final de tudo, aproximadamente 2.133 ppm seriam necessários em 282.516 litros de água, o que é água pra caramba. E foi isso que me fez duvidar se estava certo ou não. Posso falar? Pode, por favor, me ilumine. Na realidade, Matheus, quando eu coloquei esse exercício, eu estava querendo chamar a atenção para uma coisa que acontece naturalmente, por exemplo, nas nossas lagoas. Muitos dos esgotos não tratados são jogados diretamente nas nossas lagoas. E aí eu queria mostrar quanto de oxigênio ele vai puxando, né? Então, ali, aquela massa de oxigênio, né, 2.000 e poucos ppm, ou 2.000 e poucos gramas, né, de oxigênio, para você transformar em ppm, era só você transformar aquilo ali em miligrama, né? Porque se você lê aí o exercício, ele pede para saber quanto oxigênio vai ser necessário para a gente oxidar aquela quantidade de matéria orgânica. Então, o que eu queria chamar a atenção era exatamente isso. Veja quanto oxigênio se usa para oxidar esse esgoto que se joga. Eu botei só 2.000, só 2 quilos de matéria orgânica. Enquanto eu estava fazendo isso, eu fiquei pensando, caramba, 2.000 é pouco, como é que puxa tanta coisa? Exatamente, me veio duvidar dos cálculos, na parte. Para você ver como a produtividade primária dentro dos nossos corpos hídricos é grande, ela também produz oxigênio, mas se esse nível de poluição ele não é controlado, a tendência é ocorrer uma coisa que é a morte do corpo hídrico, que é a eutrofização, que acho que Daniela começou a falar um pouco sobre isso, a gente ainda vai ver. Então, percebam, né, como é grande a demanda de oxigênio para oxidar matéria orgânica, e aí por isso a necessidade de leis que regulamentem, né, tratamento de esgoto antes de ser lançado, né, o esgoto in natura é muito pior, então, né, era só, eu botei isso aí mesmo justamente para a gente impactar nesse valorzão aí que você colocou, né, se você, aperta aí clica aí no slide 4, por favor, só para a gente encerrar rapidinho, que você quer todo mundo querendo ir embora. Para esses 2 quilos, né, esses 2 quilos de matéria orgânica, precisa de 2.133 gramas de oxigênio. Então, isso em miligramas seriam vezes 1.000 vezes, né, dá 2 milhões aí de ppm. Se a gente pegar, né, que uma água não poluída, como você colocou aí, né, ela tem 7,55 ppm, então você vê que a quantidade de oxigênio demandada é muito maior. E aí corrobora aquilo que eu falei já nesse semestre, não me lembro qual foi a aula, que eu estava falando que às vezes a gente tem essa ilusão de que se é biodegradável, não polui ou não impacta, né? E aí eu contei um exemplo de uma fábrica, né, de álcool e açúcar que teve o derramamento de melaço num rio e matou o rio por mais de 100 quilômetros de extensão, né? Não sei quantas mil toneladas de peixes que morreram. Exatamente, você vê como a matéria orgânica demanda muito oxigênio. Os nossos corpos hídricos aguentam até certo ponto, porque ali existe um ecossistema todinho fazendo fotossíntese, gerando oxigênio, que corrobora com a apresentação, acho que foi da Samara, se eu não me engano, que mostrou aquela curvinha do oxigênio, né? Ali é onde tem a parte da produtividade primária, há um aumento da saturação do oxigênio. Só que isso existe um limite, né? Para tudo existe um limite. Então, que a gente fique mais atento para essas questões, de exigir, por exemplo, canalização do sanear na nossa rua, no nosso bairro, porque eu vou tratar o esgoto, ou pelo menos pré-tratar o esgoto antes de jogar in natura nos corpos hídricos, né? O impacto é muito grande, e esse impacto volta para a gente, porque quando a gente destrói, impacta negativamente a natureza, a gente está impactando a nós mesmos, porque a gente depende dessa natureza para viver. Então, os cálculos, até aqui a parte do 2.133 gramas estão corretos, tá? Essa parte aqui do ppm que você descobriu essa quantidade de água aí, ele não faz sentido, tá? Porque
o ppm aqui é de oxigênio, não de água, não tem nada a ver com a água, mas até ali tá certo, e eu queria mesmo um número grande assim para impactar, para mostrar o grande problema que é lançamento de esgoto em corpo hídrico. Eu acho que alguém, na aula passada, teve uma das pessoas que falou da poluição das indústrias, né, da agropecuária, né, e a indústria de corte de carne, esse tipo de coisa. É exatamente porque esgoto é pura matéria orgânica, então o impacto é altíssimo. Eu que agradeço, Matheus, parabéns, viu, pela sua apresentação. Parabéns a todos, agradeço a todos, né, que vieram, que ficaram até agora. Eu vou ter que sair para ir comprar uns medicamentos aqui da minha esposa, mas depois eu chego e reorganizo o vídeo e subo lá para o YouTube, tá bom, gente? Obrigadão a todos e até semana que vem. Eu acho que vou marcar uma aula extra na segunda para compensar aquela que eu faltei, mas eu aviso lá pelo Cigar, tá bom? Tchau, Adriano. Professora, Beijo, meninos, e bom restante de semana. Diz, Carlinhos. é para mandar o slide por e-mail, é? Eu entendi certo? Sim, é para eles mandar o slide por e-mail, sim. Tá certo. Tá Vocês bom. apresentam, a nota vai depender do slide que vocês me mandam e da apresentação aqui. Tá bom. Obrigado. Tá bom, meu amor? Até semana que vem. Eu que agradeço, querida. Até semana que vem. Abraço em todos.